Sejam bem-vindos aí ao nosso evento, ao evento do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né? Do Instituto Federal do Pará, Campus Altamira. O evento hoje é o Diálogos no NEABI, né? Que a gente espera ser um evento, né, constante. A cada mês a gente cria esse espaço de diálogo, né, dentro dessa perspectiva, né, do universo afro-indígena. E o nosso evento hoje, né, intitulado Comunidades Tradicionais do Médio Xingu, tá? Nós temos os convidados aqui para as falas, a Josefa, que é do Xingu, Movimento Xingu Vivo, e é do Conselho também de Ribeirinhos, o Erlan Silva, que é morador da Resex Rio Xingu, tá? E o Roberto Rezende, que é antropólogo e trabalha no Instituto Socioambiental aqui de Altamira. O nosso evento também, né, está acontecendo simultaneamente o concurso para a escolha da nova identidade, da identidade visual do NEABI, ou logomarca, né? E os nossos prêmios são 2 livros, tá? Aqui nós temos a revista com artigos científicos, né, nesse sentido, tá, de povos tradicionais, e nós temos aqui o livro sobre povos indígenas, né, que é o mais atual, né, o volume mais atualizado, né. Esses livros foram, né, cedidos gentilmente pelo Roberto, então já agradeço ao Instituto Socioambiental e principalmente ao Roberto por, né, ceder esses livros para premiação e mais vales compras aí, vales presentes na Google Play Store, tá? Sem mais delongas, gente, o núcleo, né, ele é o que, né, é responsável pela aplicação das políticas educacionais voltadas para os estudos afros e indígenas, né, na educação básica, tá? E aqui, né, a região de Altamira, essa região aqui do Médio Xingu, ela é riquíssima, né? E uma, né, dessa riqueza está sobre as comunidades tradicionais, né, conhecidas localmente como ribeirinhos ou beiradeiros, né, que nada mais é do que né, ele envolve esses dois universos, né, o universo afro-indígena. E aí a gente vai abrir esse espaço hoje para a gente falar um pouco sobre as comunidades tradicionais do Médio Xingu, né. E aí eu gostaria de saber, antes da gente já começar a fala, o link para inscrição aqui do evento está no chat aí da transmissão do YouTube, né? E nesse link também se faz a votação para a escolha da identidade visual do NEABI, tá? Então, eu já queria abrir para as falas, eu não vou falar muito, né? Nada melhor do que as pessoas que estão diretamente envolvidas, né, com as comunidades tradicionais, que trabalham muito perto, são, né, comunidades tradicionais, do que os nossos convidados, tá? Eu acho que a gente pode começar com a Josefa, né? O que vocês acham? Roberto, Irlan? Posso dar minha opinião? Pode, por favor. Eu queria que os meninos começassem, né, por uma questão de fala, que a gente combinou de falar sobre sobre a diversidade das ocupações, né? E aí a gente combinou de começar lá pelo pessoal das Resex, tá bom? Aí depois a gente vem para a área do reservatório. Maravilha, José. Obrigado. Então, a gente pode começar, Roberto, Erlan, vocês podem ficar à vontade. Vocês vão compartilhar, né? Deixa eu parar aqui minha apresentação e vocês podem começar, tá? Vocês veem a apresentação? Sim, eu estou vendo. Tá, obrigado. A gente combinou, Milton, de eu começar e depois passar a palavra aqui para o Irlan. Eu estou junto aqui, além do Irlan, que está aqui comigo no escritório do ISA, também estão o Davi Costa Bernardino e o Raimundo Costa Bernardino, que também são 2 moradores da Resex do Rio Xingu. Eles vão acompanhar com a gente esse momento e fazer algumas intervenções se eles acharem
pertinente, né? Eu queria falar, então, um pouco, para começar, o ISA é uma instituição do terceiro setor, que está aqui na região de Altamira, há mais de uma década, né? A gente tem um trabalho, principalmente com as reservas extrativistas aqui da Terra do Meio, que é o lugar de várias das comunidades tradicionais aqui do Médio Xingu, né? É o território dessas comunidades. E eu cheguei no ISA em 2016, como o Milton falou, sou antropólogo. Eu vinha de uma trajetória de trabalho com comunidades tradicionais no Acre, e cheguei aqui para fazer um trabalho de formação em pesquisa com jovens pesquisadores do Xingu, do Iriri e do Riozinho do Anfrísio. O Erlan, o Davi e o Raimundo, eles são parte dessa equipe de trabalho de pesquisadores que foi formada nas Resex, e a gente juntos desenvolveu pesquisas, né? O papel do ISA é muito de orientação de pesquisa, e o deles mesmo de realizar as pesquisas, escrever os relatórios, fazer a análise de dados. Eu vou, então, sim, eu queria agradecer, né, o convite. Eu acho muito pertinente que o núcleo hoje inclua esse debate sobre comunidades tradicionais para além dos povos indígenas, né, e dos quilombolas, porque existe uma diversidade grande de comunidades e situações de comunidades tradicionais aqui em Altamira e na região. E eu acho, assim, eu queria também dizer que é muito pertinente a participação deles nessa mesa. E aí, então, eu queria falar um pouco agora desse trabalho, de modo geral, que a gente desenvolveu nas Resex, quem são, né, as comunidades tradicionais, um pouco do histórico dessas comunidades, para que depois o Erlan possa aprofundar aí com a pesquisa dele, a Josefa também possa falar aí da vivência deles próprios. Passou para vocês? Eu não vejo vocês. Se alguém puder dizer, ok, passou o slide. Sim, está passando. Sim, passou sim. Tá, obrigado. Então, acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer é quem são os ribeirinhos do Médio Xingu, né? Aqui, mais especificamente, eu vou falar dos ribeirinhos da Terra do Meio, que são esses ribeirinhos que moram aí nas reservas extrativistas, unidades de conservação aqui da Terra do Meio. Eu não sei se todo mundo conhece, mas é um pessoal que mora da Boca do Iriri para cima, ali, a partir da Boca do Iriri para cima, você tem o começo das unidades de conservação aqui da Terra do Meio. Na verdade, é um pouco mais para cima, né? Reserva Extrativista Rio Xingu, Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio, Reserva Extrativista Rio Iriri, Parque Nacional da Serra do Pardo e Estação Ecológica da Terra do Meio. Mas antes de ser unidade de conservação, esses lugares, eles eram o espaço já de morada dessas comunidades ribeirinhas, também conhecidas aqui como comunidades beiradeiras, aqui na região. E essas comunidades, elas se formaram em dois momentos, assim, dois grandes momentos da história do país, que foram os dois ciclos da borracha na Amazônia. Um que teve início no final do século XIX e durou ali até um pouquinho mais do começo da década de 1910, e outro que foi de 42 a 45, que é o período que a gente tem uma grande migração, principalmente do Nordeste para a Amazônia, em busca das seringueiras. Nessa época, descobriu-se o processo de vulcanização, né, um processo que permitia o uso industrial da borracha. Também era um momento que o mundo estava se industrializando, então a demanda por borracha natural, com a criação desse processo de vulcanização, aumentou muito, para usar em pneu de carro, pneu de avião, vários outros usos. Isso levou a uma ocupação, a um avanço das fronteiras de ocupação na Amazônia. E aí, bom, tem um processo da chegada dos migrantes, disputa de territórios com os povos indígenas. Nesse momento houve muito conflito, né, entre os seringueiros que estavam chegando e os povos indígenas. E esses seringueiros chegavam para trabalhar com patrões seringalistas, que se diziam os donos, né, os proprietários dessas terras. E aí eles trabalhavam, produziam e vendiam borracha para esses patrões, que ajudavam a abastecer os seringueiros com mercadorias. Esse processo, ele começou ali, como eu falei, no final do século XIX. Depois, a partir da década de 10, a Ásia começa a produzir muita borracha, porque a Inglaterra roubou a semente da seringueira aqui da Amazônia, levou para a Ásia, para os países asiáticos,
e lá estabeleceu plantações de seringueiras e conseguiram produzir a um preço muito menor. Eu não sei se todo mundo também conhece essa história, mas acho que o grande caso de biopirataria da história do Brasil é o roubo dessas sementes de seringueiras, que aí quebrou a indústria da borracha no Brasil. E esse trabalho com a borracha só seria retomado em 42 por causa da guerra, em que os países aliados, né, Estados Unidos e alguns países europeus, entraram em guerra com os países asiáticos, que cortaram a exportação de borracha para os Estados Unidos. Então, foi aí que surgiram os soldados da borracha no Brasil. Eles chamam soldados da borracha porque produzir borracha era um esforço de guerra, para abastecer os aliados, para que conseguissem combater o avanço das tropas alemãs e das tropas japonesas. Então, por isso tem uma sobrevida ali, né, um segundo ciclo de trabalho com a borracha, e uma nova leva de imigrantes vem para a Amazônia. Isso aqui eu queria chamar a atenção para esse ponto aqui, que é um desenho sobre uma localidade seringueira chamada colocação, porque os seringueiros eram colocados pelo patrão em um lugar, de 1913. Eles eram colocados nos locais onde existia as seringueiras. As seringueiras estão dispersas naturalmente pela mata. E aí, se a gente olhar aqui, não sei se todo mundo consegue ver aí pela imagem, mas tem um B, um quadradinho com um B em cima, que é a barraca onde morava o seringueiro, de 1913, e aqui um D, que é o defumador, que é o aparelho, né, o sistema ali que o seringueiro usava para defumar a borracha. Então, ele precisava queimar coco babaçu embaixo, ficava jogando aquele látex assim por cima para que a borracha ganhasse uma consistência e virasse um blocão assim de borracha para ser vendido. E esses pontinhos aqui são as seringueiras. Então, o que o seringueiro fazia nessa época, basicamente? Ele ficava ali morando, abastecido de mercadorias pelo patrão, e aí trabalhando aqui na estrada de seringa e usando esse defumador. Então, o espaço de morada inicial dos primeiros migrantes era esse daqui. Aí o que acontece? Quando acaba esse primeiro ciclo da borracha, e a borracha deixa de ser uma grande atividade econômica, a gente tem um momento que a gente chama do desenvolvimento de um modo de vida florestal por parte desses seringueiros e dos seus descendentes. Ao longo dos anos, esses seringueiros foram se casando, alguns vieram com família já do Nordeste, outros foram se casando com indígenas que eram capturadas aqui na região, em outras regiões da Amazônia isso aconteceu também. E a partir desses conhecimentos que eles traziam do Nordeste e dos conhecimentos que eles aprenderam também com os indígenas aqui dessa região, eles constituíram um modo de vida muito diverso. Então, isso aqui é um desenho de uma colocação também, de uma localidade, né, beiradeira, aqui do Riozinho do Anfrísio, mais recente, que foi feito por um morador do lugar, que é o Louro Herculano Filho, e é legal porque ele mostra uma diversidade de espaços e de usos do território. Então, ao invés da gente só ter lá uma estradinha de seringa, a estrada de seringa ainda está aqui. Eu não sei se vocês estão vendo. Vocês veem a minha mãozinha aí? Você vê aí, ou não? A mãozinha quando eu ando com ela ou não? Não. Então, mas aqui um pouco do lado esquerdo, dá para ver que tem uma estrada de seringa, tem umas seringueirazinhas cortadas, aí elas têm um rodo lá na frente, mas além da estrada de seringa, aí dá para ver as castanheiras mais em cima, o bando de porco aqui, ó, que vai andando em direção às castanheiras, tem uma cutia aqui atrás comendo escondidinha ali na castanheira, tem um roçado, tem macaco, tem peixe, tem o pessoal de rabeta indo atrás dos peixes, tem lago, tem um sapinho ali no lago, tem babaçu, tem um monte de coisa nesse desenho. E esse monte tem açaí aqui atrás. E esse monte de coisa não é só um monte de coisa que está lá, é um monte de coisa que passou a ser conhecida, manejada e utilizada pelas comunidades tradicionais. Então, quando a gente fala de comunidades tradicionais, a gente não está falando de assim, esse pessoal tem um conhecimento que nunca muda, porque eles são tradicionais. Na verdade, não. Eles estão num processo contínuo de aprendizagem e de mudança. Então, quando a gente fala comunidade tradicional, não é comunidade que só faz coisa de um jeito. No desenho, vocês estão vendo aí o cara de rabeta, né? Quando eles chegaram, eles andavam de remo, mas agora anda de rabeta. Mas isso não faz com que essas comunidades deixem de ser tradicionais. Essas comunidades vão aprendendo também com o seu ambiente, vão modificando também o seu ambiente, mas tem essa relação com a floresta, né? Um jeito de viver baseado na diversidade,
que também ajuda a caracterizá-las como comunidades tradicionais. Então, eu queria também chamar a atenção nesse desenho para a importância do território. Essas comunidades, elas desenvolvem seu modo de vida num território que é diverso, que tem vários espaços, e depois o Erlan vai detalhar mais, é um território bastante grande. Esse aqui é um mapa que foi feito por um morador do Riozinho do Anfrísio, que mostra um pouco as áreas de uso dele. Eu só queria reforçar essa ideia de que é um território grande. Se vocês olharem aí a barra de escala, desculpa, aqui tem as áreas de uso que ele mapeou. Tem aí uma extensão de um raio de pelo menos 4 quilômetros da casa dele, que são as áreas utilizadas para caça, para pesca, para açaí, enfim. Bom, aí o irmão do Davi e do Raimundo fez uma pesquisa também, ele fez uma lembrança, assim, um dia a gente sentou e falou, olha, quantas atividades você lembra que você faz na sua casa? E aí ele levantou essa lista aí de atividades que as pessoas da casa dele fazem, né? E aí essa lista, eu não vou passar um a um, não, mas é interessante porque ela mostra que essa diversidade de coisas que tem no território, né, esses elementos da natureza, eles também estão associados a uma diversidade de atividades realizadas. Então, a diversidade biológica e a diversidade cultural, elas andam lado a lado. Por isso que a gente fala em sociobiodiversidade, porque nos contextos de povos e comunidades tradicionais, diversidade cultural e diversidade biológica, elas são quase indissociáveis. Esse aqui é uma pesquisa também que foi feita por um morador lá do Riozinho, que é o Eliomar, e o irmão dele, o Leilson, que mostra um pouco o tempo de trabalho que cada pessoa da casa deles dedicava para cada atividade ao longo de um ano. Então, aqui do lado direito tem o nome das pessoas, aí cada pessoa tem uma corzinha, e aí aqui é quantas horas naquele ano a pessoa dedicou para cada uma das atividades. Então, por exemplo, essa barra laranja aí, ó, que tá, atividades domésticas, tem uma barra laranja bem grandona, é da Odélia. A Odélia é a mãe da família, então você vê que as atividades domésticas, elas ficavam quase que só a cargo da Odélia, mas que outras pessoas também contribuíam. O Leilson, o menino aqui, ó, o marronzinho que ajudava bastante nas atividades domésticas. Aí também, roça, quem que ficava bastante na roça? Ficava o Elionilson, que era o irmão mais velho, e o pai, que era dele aqui, o Rosivaldo, o azulzinho, a gente vê que ele não era o principal responsável pela roça, mas que ele aparecia também muito em outras atividades, como fazer farinha, deslocar de canoa, praticar o extrativismo e principalmente a caçada. Então também esse gráfico é interessante para ver que essa diversidade, né, de ambientes e de conhecimentos, ela é aplicada por várias pessoas da casa. Então não é o pai que é responsável por fazer tudo sozinho, trazer alimentação para a família. Isso é dividido, e às vezes até algumas pessoas gostam mais de uma atividade do que de outra, um gosta mais de caçar, outro gosta mais de pescar, e isso, como uma família, cria uma estratégia de estar e agir nesse território tão rico, né? Aí aqui é um exemplo também de plantas que aparecem nas roças, que além do extrativismo e da caça, você tem as roças e os quintais, que é onde você tem as plantas cultivadas. E aqui é uma entrevista também feita pelo Denilson, do Riozinho do Anfrísio, e a Maria Aparecida, do Rio Iriri, sobre as quantidades de plantas que eram encontradas em roçados desses seringueiros, né, desses descendentes de seringueiros. Então, se a gente for olhar aqui, ó, tipos de planta, quantidade de plantas encontradas, esse gráfico aqui abaixo, às vezes uma família cultiva mais de 55 tipos de planta, só uma família. Então, a gente também está falando de um modo de vida que mantém o manejo e o uso de uma diversidade biológica muito grande. Se a gente for numa plantação de soja, só vai ter um tipo de planta lá, né? A soja provavelmente é uma soja transgênica, que é para produzir muito, enquanto que nas comunidades tradicionais, uma família, ela planta várias coisas. E isso é uma estratégia até de que se der uma praga em um tipo de plantação, você tem outras. Se algum bicho ataca uma plantação, você tem outras coisas para comer. E às vezes também é porque gosta. Às vezes, o cara tem um tipo de macaxeira que é mais molinha, tem um outro tipo de macaxeira que é mais clarinha, que ele gosta de fazer uma coisa, a outra ele gosta de comer cozida. Às vezes tem uma curiosidade também de falar, rapaz, e se eu plantar essa macaxeira aqui, o que será que vai nascer? Então, o conhecimento tradicional, como eu falei antes, né, ele
ele tem essa coisa da inventividade colocada o tempo inteiro. E tem essa experimentação no dia a dia. Vou pegar uma macaxeira aqui, vou plantar, vou cozinhar, aí depois o que deu, foi bom, não foi, e se eu cruzar essa macaxeira com outra? Então, o pessoal está o tempo todo pensando e vivenciando essa diversidade, e ajudando a construir essa diversidade. E trocando também, né? E trocando. O Erlan está lembrando aqui que essa diversidade também troca, né? Porque então uma pessoa tem 50 tipos de planta na casa dela. Às vezes o vizinho passa e fala, olha, essa planta aí é legal, você me dá uma maniva dela? Aí o cara dá uma maniva daquela macaxeira. Aí ele já vai plantar e já vai ter. Isso é muito interessante. Quando eu cheguei aqui na Terra do Meio, tinha uma tal da macaxeira melancia, que todo mundo falava que existia e ninguém via, assim, ninguém sabia mais onde estava a macaxeira melancia, todo mundo achava que tinha se acabado, e aí tinha uma pessoa lá dentro do Riozinho do Anfrísio que tinha ainda a tal da macaxeira melancia. E essa pessoa depois distribuiu maniva e hoje tem macaxeira melancia em vários lugares, o pessoal está matando a saudade da macaxeira melancia, está achando bom. Então, esses sistemas tradicionais, se vocês prestarem bem atenção, eles funcionam praticamente como um banco de germoplasma na Embrapa. É um sistema que várias pessoas têm várias coisas, a circulação é gratuita, então se você vê, você pede, a pessoa te dá. Então, e é um sistema de manutenção da diversidade genética que acontece in situ, né, que a gente fala, acontece no lugar, e o clima vai mudando e as plantas vão se adaptando, é diferente de um que está feito lá na Embrapa, que às vezes fica congelado, e se você tirar aquilo e plantar em outro lugar, depois de um tempo, o mundo está mais quente, está mais seco, talvez não dê. Enfim, é um sistema de conservação extremamente interessante esse das comunidades tradicionais. Aí aqui é só um exemplo também de uma representação gráfica feita pela Maria Aparecida de uma das roças, também mostra a diversidade. Claro que ela não desenhou todas as plantas que estão na roça, mas ela desenhou só assim, um de cada que está lá dentro, né? Então a gente vê banana, vê cana, vê maxixe, vê mandioca, macaxeira, cará, milho, cana, então tem melancia, tem várias, essas roças são muito diversas. Aí esse aqui é um livro que um livro que foi organizado pelo ISA, mas que também foi feito em parceria com pesquisadores das reservas extrativistas, que é sobre os saberes e as práticas dos beiradeiros do Rio Iriri e Riozinho do Anfrísio, no Pará. Foi feito de maneira colaborativa com esses moradores das Resex aqui, e ele é muito interessante, ele está disponível online, eu posso mandar depois o link para vocês, se vocês quiserem, mas ele detalha muito as práticas e os saberes dessas comunidades em várias frentes, desde fazer roça, como constrói uma casa, qual que é o território, quais são as práticas de mobilidade. Eu recomendo muito a leitura para quem se interessa por esse tema. E aí todos esses conhecimentos que eu estou falando, eles se dividem ao longo do ano. Então, isso também tem uma sabedoria desse uso tradicional pelas comunidades, que é você usar, né, a floresta, se relacionar com a floresta nos períodos ao longo do ano de uma maneira a conseguir ter um uso muito bom, ótimo dessa floresta. Então, você vai pegar as atividades tradicionais e dividir ao longo do tempo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas isso aqui é um calendário, né? Embaixo está lá janeiro, aí rodando para a direita vai fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. E aqui, inverno, verão, dividindo as duas estações do ano, e aí como as várias atividades ao longo do ano acontecem. O Erlan depois vai falar um pouco mais desse calendário, mas eu só estou chamando a atenção assim, que é uma estratégia de uso múltiplo da floresta. Começa com castanha, tem borracha, tem as épocas de plantar, tem a época de colher, tem a época que o rio vai ficar cheio, tem a época que vai ficar melhor para pescar, tem a época que vai ficar pior. E aí isso também tem a ver com um jeito de classificar a mata que é diferente do que a gente usa na universidade, que a gente usa nas escolas. Por exemplo, a gente vai falar na universidade em vegetação primária, vegetação secundária, não sei o que densa, o Milton sabe melhor do que eu isso, mas nas Resex eles têm outras formas de classificar essas paisagens, né? Gapó, mata de cipoal, campestre, baixão de rio, mata limpa, e cada um desses espaços também tem a ver com certos usos, né, e certos manejos. Opa, já está acabando o meu tempo, então eu queria agradecer. Esse aqui já é um slide da apresentação do Erlan, eu vou passar para ele. Tudo bem? Vocês querem complementar alguma coisa? Minha parte daqui. Então, passando a palavra para o Erlan aqui. Obrigado. Maravilha, Roberto. Obrigado. Fala aí, Erlan.
Vamos lá. Meu nome é Erlan Barbosa Silva, moro na comunidade Volta da Pedra, localidade... Errei, peraí. Eu moro na comunidade Volta da Pedra, na Reserva Extrativista Rio Xingu, né? Como vocês estão observando aí o mapa, né? Eu faço parte da rede de pesquisa, né? Sou um pesquisador extrativista e essa aí é uma das localidades que eu mapeei as áreas de uso, né? Essa aí é a área da minha casa. A gente pegou dois moradores, né? Eu peguei a minha casa e mais um. Toda essa área aí é usada pelos moradores, né? Aqui em cima, se vocês forem observar, tem um ponto, né? Que é bem distante da casa, né? Da casa que está para ali para os outros. Aí tem vários outros pontos, que é ponto de pesca, né? E assim vai. Roberto, passa para o outro só para ter a diferença. Esse aí já é o da outra casa. A diferença é porque, assim, a nossa família, ela trabalha mais com agricultura, com a roça, né? Essa família aí, ela já trabalha mais com a pesca. Então, os pontos dela estão mais direcionados para o rio, né? E tem essa diferença lá na comunidade, que é a forma que você trabalha, né? Como você trabalha. Se você trabalha mais com a floresta, você vai ter mais acesso à floresta, né? Se você trabalha com rio, certamente você vai ter mais acesso com o rio, né? Que é a forma de pescar, você pegar um cari ou fazer outras coisas no rio. Pode passar, Roberto. Uhum. Tá bom. Pois é. E aí o nosso modo de vida basicamente são esses, né? Tirar a fonte de renda da floresta ou do rio, né? As principais fontes de renda lá em primeiro lugar, são a pesca, em segundo é a farinha, fazer a farinha da roça, e aí depois vem as coletas que são extrativistas, né? Que é a castanha, que é o coco babaçu, que agora a gente está coletando também, tira o mesocarpo e a amêndoa. E esse daí é o outro mapa que é um mapa que fala melhor assim das casas, que eu vou mostrar, por exemplo, a minha casa, né, Roberto? Vamos lá, aproximar na minha casa. Casa de farinha. Então, aí a nossa localidade, ela se baseia basicamente nisso, né? Tipo, tem a casa de farinha, casa do motor, lá em casa tem uma oficina cabocla, desculpa, aonde a gente confecciona móveis, né? Que no tempo, uns tempos atrás, eu acho que era em 2018, tinha a Feira dos Povos, né? Em Altamira, lá na Orla do Cais. Era onde a gente, né, trazia a nossa cultura e estava mostrando, né, para os povos aqui de Altamira, né, como é que a gente trabalha, qual é a nossa arte, né, como é que a gente, né, está fazendo esse trabalho. Então a gente trazia e aí mostrava, essa ali de verde, né, é a oficina, essa aqui com a área grande laranja é a minha casa, esse aqui é o porto, né, e a casa do motor. E aí a gente confeccionava esses móveis, e aí devido à pandemia, né, teve tudo isso aí que aconteceu, a paralisação, e aí a gente acabou perdendo, né, um pouco desse tempo, mas a gente espera que com a segunda dose da vacina tudo se normalize aí, e a gente volte a trabalhar. Pode passar, Roberto. E uma né, o Roberto falou tanto das práticas, né? Aí a gente tem uma foto aí que mostra como é que a gente, né, anda no rio, através de canoas com motor, né? A gente usa basicamente o rio mais para pesca, tanto no verão como no inverno a gente está pescando nele, está usando ele para viajar, né, para chegar até Altamira. Então o rio é como se fosse a nossa rua, né? Da onde a gente consegue chegar na casa de um vizinho,
né, e coletar alguma coisa, e para um ponto de castanha, para um pique de castanha que fica longe, a gente usa o rio. E aí como o Roberto falou das roças, né? A gente tenta plantar de tudo, né? Porque sabe que a gente plantando, a gente tem, né? Sempre tem. Então, tem gente, moradores, que planta cacau, planta mandioca, né? Tenta plantar uma coisa que seja nova também, que é a questão da melancia. Às vezes tem essa troca de sementes, que nem o Roberto falou, né? O milho lá na nossa Resex, ele estava se perdendo, né? Ele estava quase perdendo a semente. Mas aí, um morador lá do Bela Vista, que é uma comunidade bem longe, a gente ficou sabendo que ele tinha essa semente, né? Ainda desse milho, que era bom. E a gente tentou resgatar, foi aí que a gente começamos a plantar, e aí agora tem de novo essa semente lá, e está sendo distribuída novamente na Resex. Então é isso, quando a gente pensa que está perdendo essas sementes, aí aparece um morador que guardou essa semente. Então é interessante essa questão da troca, né? E da conversa. A forma da gente conversar e se comunicar lá na Resex é via rádio amador, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas essa é uma forma que deu muito certo, né? Que chegou lá e está tomando de conta dos moradores, né? Da forma de conversar. Tá tendo, né, em alguns pontos, pontos de internet, né? Que ajuda também na questão da comunicação para uma possível ocasião de ter uma remoção, né? A questão da saúde, que ajuda bastante, uma forma muito rápida de se comunicar com a Altamira, aqui, né? Com os parceiros para ajudar na remoção do paciente, né? Pra qual? Pode, pode. Então, basicamente é isso, né? A gente procura ter essa troca, né? Essa dinâmica com os moradores, com os parceiros também, que são os nossos vizinhos ribeirinhos, né? Como dá para ver aí que de um lado é nós, os moradores, e aí de uma terra para outra só é dividida por ilhas, né? Então fica bem, bem fácil assim da gente estar tendo essa troca e esse convívio com os indígenas, que é super bom também. Nós unimos forças para proteger esse território aí que vocês estão vendo, que é tão grande, né? Se não fosse, eu acredito que essa união, né, teria várias circunstâncias de invasão. Assim mesmo as pessoas ainda tentam invadir, mas a gente estamos lá, estamos protegendo, estamos cuidando da floresta, né, de forma sustentável, sem degradar. Ao contrário, eu acredito que a gente está, às vezes quando nós colocamos roça, a gente dá a possibilidade de aparecer novas plantas, né? Novas sementes ali naquele local que estavam talvez dormentes, e aí com fogo, com vários outros métodos de a gente coletar, né? De fazer a limpa, ela vai quebra essa dormência e acaba aparecendo com o tempo, né? E aí tem essa questão da distância também dos moradores, né? Essa casa bem aqui, mais em cima que essa localidade, é a minha, da minha casa, e a mais lá embaixo, né, Roberto? Essa lá de baixo, embaixo do rio, né? A gente estamos descendo, eu estou descendo, né? E aí é a outra comunidade. Então, se vocês puderem ver, né, a gente mora bem distante um do outro, né? Esse daí é um vizinho que é um dos mais próximos. Se vocês forem pegar a escala, vai dar uns 3 quilômetros aí, né, Roberto? Ou mais. Não, vai dar mais. Vai dar bem mais. Então, vai dar uns 8, mais ou menos. Então, é basicamente isso, né? A gente tenta se comunicar através de rádios, né? Para saber como é que tá os vizinhos. Então, essa viagem, né, de Altamira para cá, uma viagem bem longa também, que a gente
tem uma certa dificuldade em chegar devido às cachoeiras, né, devido às águas fortes, e também ela varia do nível do rio, né, do inverno ou do verão. Porque quando está no inverno, a gente demora mais um tempo para chegar, porque tem muitas pedras, né? E aí acaba dificultando. Às vezes acontece de embarcações alagar, né? Porque é um perigo, é um risco, né? A água é forte, então qualquer descuido, a embarcação pode alagar ou bater em uma pedra, né? E aí a gente tem esse meio de saber o canal, tem que ser bem esperto nessa questão da água. E é toda essas dificuldades e essas coisas que a gente vive lá dentro, né? Gostamos do nosso lugar. Estamos aí tentando mostrar para o pessoal, né, como é que a gente vive, como é que é a nossa forma de viajar, como é que a gente chega, né? E como é que a gente trabalha lá dentro, com sementes, né, com castanha, com cubabaçu. Agora está tendo cantinas lá dentro, que é onde a gente vende nossa produção. Isso facilita porque a gente não precisa mais estar trazendo tanto para a cidade. Então, a gente pode vender lá dentro mesmo. E aí isso dá uma ajuda nessa questão da embarcação não tá podendo, não precisando vir aqui na cidade. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ficado claro. João, muito obrigado pela sua fala, tá? Foi interessantíssima, né? Tanto a sua fala como a do Roberto. E aí agora a gente passa para a Josefa. Certo, Josefa? Você pode assumir agora, por favor. Certo. Primeiramente, queria agradecer a todos e todas pelo convite, né? Ele teve que dar uma saída aqui, Milton. Acho que ele encerrou. Ele depois só vai complementar. Foi tomar uma água. Tá ótimo, tá ótimo. Posso continuar? Oi, estão me ouvindo? Pode sim, Josefa. Pode continuar. Certo. Então, voltando, né, eu gostaria de agradecer ao Instituto por esse convite, né, mais uma oportunidade de mostrar para os discentes da forma como os ribeirinhos, beradeiros se organizam, desde a apresentação dos meninos, né, que fala sobre as resecs, até nós aqui que somos moradores da região aqui do Xingu, que foram desterritorializados pela usina hidrelétrica de Belo Monte. Então, a apresentação deles, ela contextualiza a moradia dos beradeiros na sua forma originária, né, como foi a sua ocupação desde as primeiras habitações pelos seringueiros, borracheiros, nordestinos que vieram, né, na intensa migração, né, por conta da falta de renda em suas regiões. Eu tenho uma referência no qual eu não fiz uma apresentação muito informativa, né, é uma apresentação que nós já temos, ela fala mais da questão da desterritorialização, que daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês, mas eu tenho uma referência aqui que vai falar um pouco, né, contextualizando e complementando a fala do Roberto, que fala da chegada dos migrantes nordestinos, que também é um livro no qual eu indico muito para os estudantes do IFPA, e todos que estiverem nos ouvindo nesse instante, que esse aqui, vocês estão vendo, que é a expulsão de ribeirinhos em Belo Monte, que para nós é um guia, que foi produzido também com a ajuda de antropólogos, pesquisadores, que também compõem o quadro do Instituto Socioambiental, ISA. Tá? Então, a minha fala vai ser a partir da nossa experiência nesse processo, né, que tirou as comunidades tradicionais de seu território originário. Eu vou ler aqui 3 parágrafos para poder começar a minha fala, em seguida eu vou colocar uma apresentação que fala desse processo de desterritorialização das comunidades. A chegada de imigrantes nordestinos à região, financiada pela indústria extrativista da borracha, teve início nos fins do século XIX, após uma queda provocada pela concorrência das plantações de seringais, no Sudeste Asiático. Então,
Isso foi um pouco da fala que o Roberto fez agora há pouco, né, que explica um pouco a questão da chegada dos ribeirinhos em nossa região. Colocando aqui o que são ribeirinhos uberadeiros, né, que hoje vivem na região de Altamira, são descendentes desse migrante que vieram trabalhar na região dos seringais do rio Xingu, Iriri e Riozinho do Anfriso. À medida que esses arigóis, assim como eram chamados, começaram a se estabelecer na região e a desenvolver suas próprias formas de adaptação ao ambiente, incorporando tradições culturais e técnicas indígenas, a exploração da borracha passou a coexistir com outras atividades, como a pesca, o extrativismo, dessa diversidade de produtos e a roça, né, que foi um pouco do que o Erlan e o Roberto acabaram de falar. Este modo de viver consolidou um sistema altamente resiliente que possibilitou o modo de permanência dessas famílias em suas localidades, não obstantes a oscilações do interesse do mercado por seus produtos. Barbosa de Almeida, né, que foi essa publicação da Sônia Magalhães com a ajuda desses pesquisadores. No segundo parágrafo, ele vai falar um pouco das ilhas da região do Xingu, que ela fala, as ilhas do Xingu são repletas de seringais, em algumas regiões foram inclusive plantadas. O seringal do Lola, que são comunidades existentes dentro dessa área do reservatório, que a parte mais afetada pela construção da hidrelétrica de Belo Monte, digo, em questão de enchimento do rio, né, porque toda a região foi afetada com isso. Então, o seringal do Lola, na região do Poção, foi um ponto de referência para os ribeirinhos que desciam do alto, que é essa localização, mais ou menos, aonde os rapazes acabaram de situar com os mapas. Foi um ponto de referência para os ribeirinhos que desciam do alto, como os seringais da Nazaré, na região do Tabosa e Salvaterra, de seu Antônio Alves de Souza, na região do Largo do Boa Esperança, que Boa Esperança é uma extrema do reservatório, já pegando essas comunidades acima. Ou Jorge Gomes da Silva, seringalista da região do Bacabal, onde é a região que mora a minha família, e o Costa Júnior, né, que é a extrema do reservatório. A exploração desses seringais, por serem mais próximos do centro urbano, perdurou no tempo até a década de 70 e, em menor escala, até meados da década de 1980. No parágrafo 3, ela contextualiza a organização social e redes de vizinhança, e é isso que o Erlan também falou, essa questão da troca, né, essa questão da vizinhança, no qual ela vai dizer que a organização social dos ribeirinhos está ancorada nos grupos domésticos na relação da reciprocidade, cooperação econômica e comensalidade. A divisão do trabalho é do tipo familiar, entre as famílias no qual foram entrevistadas, as suas atividades produtivas eram realizadas por diversos membros da família, seja em arranjo específico ou sistemas de mutirão. Em relação à pesca, a parceria preferencial é constituída pelo casal, algumas vezes acompanhando pelos filhos menores. Então, a partir disso, vocês podem observar que as organizações dos ribeirinhos, dos beiradeiros, assim como nós somos chamados, né, elas não têm diferença, né, não importa a sua forma, geograficamente, a sua espacialidade, porque daqui para a região do Alto Xingu é bem longe, né, então a forma deles se organizarem, elas são as mesmas, só que tem uma diferença para nós aqui do reservatório, porque as comunidades, cerca de 322 famílias, elas foram tiradas de seus territórios originários, né, que eram essas ilhas que compõem a região do reservatório. Então, essas famílias que moravam nesse trecho do reservatório, elas desenvolviam essas atividades de pesca, né, atividades de extrativismo, tiravam a seringa também, vendiam fazer borracha, tiravam produtos da floresta, como a castanha do Pará. Muitos deles vinham comercializavam em Altamira. Muitos vendiam, trocavam por alguns produtos, né, para pessoas que
andavam por aquela região e compravam e vendiam aqui na cidade por um preço maior. E com a chegada da usina hidrelétrica de Belo Monte, né, que começou a retirar essas famílias durante os anos de 2013, 2014, aí no qual tu consegue compartilhar minha apresentação, Milton, que começa a falar dessa parte, né, que os ribeirinhos foram removidos. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Qual é a tela aqui, Roberto, que a gente vai? Se você quiser, eu posso compartilhar aqui, tá, José? Pode, fica melhor para mim. Tá, você me avisa que eu vou passando. Tá bom. Slides. Mais para cima. Certo, começa daí, certo. Então, aqui fala um pouco do contexto da luta dos ribeirinhos de Belo Monte, né, e o processo de reconhecimento de uma população tradicional como resultado de uma luta coletiva. A gente, nessa fala, vai partir, né, desse processo de expulsão, né, de remoção que as famílias ribeirinhas moradoras antes a gente não chamava reservatório, isso se deu a partir do barramento do rio, né, mas hoje nós somos obrigados a falar reservatório, né, então essa apresentação, ela se dá a partir desse momento. Pode passar, meu. Construída no Rio Xingu entre os anos de 2010 a 2016, no sudoeste do Pará, com a expropriação das áreas no raio que compreende o impacto direto da usina, na área onde hoje está o reservatório de água da usina, também chamada de Lago de Belo Monte, foram desterritorializadas cerca de 300 famílias, né, no qual a gente estima 322, que viviam popularmente nos chamados Beradões do Xingu. O que são os Beradões do Xingu? São as ilhas, né, que são esses trechos no quais os ribeirinhos se organizavam, que ficam no meio do rio, e alguns dos moradores também viviam nas margens do rio, né, que são aqueles beradeiros que vivem na terra firme, né. Essas famílias, elas não indígenas, fazem parte do que se entende como comunidade tradicional da Amazônia, cuja identidade ribeirinha é levantada para evidenciar seus modos de vida nas ilhas e nas beiras do rio. Pode passar. Dos impactos, né? Como vocês já conhecem, os impactos com as comunidades tradicionais aconteceu com a cheia permanente do rio, a montante da barragem, que começa na extrema da barragem Pimental, que fica descendo aqui a cidade de Altamira, né, até a região do Costa Júnior. Nesse trecho, né, em que o rio foi barrado e essas comunidades foram removidas entre os anos de 2013 a 2014, algumas em 2015, aquelas que fizeram resistência, né, a gente encontra muita situação da água imprópria para consumo, escassez do pescado, né, porque essas comunidades, elas viviam basicamente da questão da pesca, era seu ponto principal, né, áreas remanescentes caracterizadas por rocha, que são os tipos de ilhas, né, temos também nessas áreas o conflito fundiário, né, isso daí já vai, essa parte do conflito fundiário vai partir de um processo que, após o resultado dessa pesquisa, que gerou esse livro aqui, né, aconteceu uma audiência pública em 2016, e como recomendação dessa audiência, foi recomendado que fosse criado um conselho de ribeirinho. E esse conselho dos ribeirinhos, ele teve como objetivo principal fazer o reconhecimento das famílias ribeirinhas que foram expulsas, retiradas desse território, para dar lugar ao reservatório, né? Após essa audiência, a empresa, né, a concessionária, por conta própria, começou a colocar nas áreas, que são essas áreas remanescentes, né, em ilhas que ficaram emersas, não foram alagadas e não foram feita a supressão vegetal, eles começaram a colocar de forma aleatória 121 famílias, né?
Então, esses conflitos fundiários começam a partir disso, porque a empresa Norte Energia colocou famílias em áreas que dividem espaço com fazendeiros, né, que tem a criação de bovinos. Então, essas famílias, elas têm áreas aproximadamente de 500 metros de frente por 250 de fundo, e lá no final ela tem o fazendeiro que ainda mora lá e tem o seu gado, né? Então, a partir da convivência, dos laços parentescos que essas comunidades viviam antes, né? Então, com o impacto, ela tem a ruptura dos laços familiares. O que é isso? Isso tudo que o Erlan acabou de dizer aí, que eles vivem, trabalham em comunhão, né, que eles dividem sua produção, isso daí nós tivemos um impacto com a construção da usina, né, em nossa região. Ruptura do pertencimento. Eu falo muito isso, a ruptura do pertencimento, porque os nossos filhos, né, eles foram retirados dessas áreas ainda crianças, né? O meu filho, ele tinha 5 anos para 6 anos de idade, quando as famílias ribeirinhas começaram a ser retiradas das localidades. Então, essa ruptura do pertencimento, ela é perceptível. Quando a gente conversa com nossos filhos, eles não têm mais o pertencimento mesmo do lugar, né? Não tem mais o conhecimento. Se eu for levar o meu filho hoje lá no Furo do Trindade, que era a localidade que minha mãe morava, o marido dela, e o local que eles foram criados, né? Ele não conhece mais, porque lá está composto de paliteiros, né? Que são essa vegetação morta, que o rio encheu e não foi feita a supressão vegetal. Então, as famílias, muitos de seus filhos acabaram que, vindo para a cidade, não tem mais convivência com o lugar e acaba que tendo essa ruptura do pertencimento. Uma das características dos impactos relacionados foi também a violência urbana, porque muitas das famílias foram desterritorializadas e vieram residir na cidade, né? E muitos não tinham estrutura para morar aqui na cidade. Então, muitas das famílias perderam seus filhos para a criminalidade. Temos diversas situações de filhos que foram assassinados porque se envolveram com coisas, né, que poderiam, eles pensavam que poderiam dar alguma renda para ele e acabaram que perdendo a vida, né, para essa questão da violência. Pode passar, por favor. Então, esse próximo slide, ele fala da criação do Conselho Ribeirinho, que foi um pouco disso que eu falei antecipadamente, né? E para a recomposição de seus territórios, foi criada uma organização chamada Conselho Ribeirinho, formada inicialmente por 28 membros, entre conselheiros e suplentes, que representam 15 comunidades removidas. Esses 28 membros, eles estariam divididos, né, um conselheiro efetivo e o outro suplente entre essas comunidades. Agora, no ano em que estamos, 2021, nós temos pouco menos de 14 conselheiros, né, que ficaram nessa luta e estão brigando por esse território. O Conselho atuou no reconhecimento social das famílias expropriadas de um modo de vida que se define como ribeirinho e na construção de um projeto de reconstituição dos territórios ribeirinhos do Xingu. Por causa dessas violações, as populações chamadas de ribeirinho passaram a se organizar e a lutar por reconhecimento social, o que implicava em mostrar para o Estado e para a Norte Energia que era ser ribeirinho no Rio Xingu, porque eles se consideravam parte de uma grande comunidade tradicional. Então, essa parte aqui que fala do reconhecimento social foi um grande acontecimento que, a partir dessa audiência pública em que teve a criação do Conselho, esses 28 representantes do Conselho, né, junto com o Instituto Socioambiental, o ISA, o Movimento Xingu Vivo, e o FPA, Ministério Público, Defensoria Pública, né, começaram a ouvir as comunidades que moravam nessa região do reservatório. O objetivo era fazer o reconhecimento dessas famílias, né, como moradoras, que muitas delas receberam algum tipo de indenização e muitas foram retiradas de seu lugar e não receberam nada, né, não tiveram esse reconhecimento por parte da empresa. Então, a partir da... Pode passar,
Milton. A partir da organização desse conselho, isso aqui é uma foto que mostra o dia em que esse conselho foi formado, né? Era muita gente, como vocês podem ver. Todas essas pessoas, eles eram moradores das comunidades aqui do reservatório. Meu pai está bem aqui atrás, chapéu vermelho. Pode passar, Milton, por favor. E aqui vai falar da parte desse reconhecimento social, né, que foi realizado em 2017 na Universidade do UFPA, no campus do Etnodesenvolvimento. Tivemos o apoio lá dos professores. Então, os ribeirinhos, eles vinham, contavam, né, o que eles faziam em suas áreas, seu modo de vida, né, sua relação com o lugar, o tempo de moradia, falavam da sua vizinhança, né, o que eles faziam, falaram da identidade ribeirinha. Então, a partir dessa fala dos ribeirinhos, né, foram se criando os critérios para a identificação das famílias desterritorializadas que fossem ser reconhecidas como ribeirinho, né. Então, os próprios conselheiros, eles criaram critérios de reconhecimento, porque a gente sabe que muitas pessoas vão para os beiradores do Xingu e não tem esse costume dos ribeirinhos de produzir, de pescar, de fazer a roça, de morar no lugar, fazer canoa, do extrativismo. Eles iam apenas para se divertir, tinham alguns lugares como um ponto de descanso, né? Então, nos critérios de reconhecimento desse conselho, não entravam essas famílias como reconhecidas, né, como ribeirinhos moradores. E daí entrava o reconhecimento dos modos de vida das famílias que se estabeleceram na região a partir dessa questão dos ciclos da borracha. Fizemos um mapeamento das famílias e seu destino, a dinâmica da vida dos ribeirinhos, né? E aqui, nesse relatório, que foi produzido a partir do reconhecimento social, né, fala do que é ser ribeirinho e ter história no Beiradão, que é um pouco do que conta esse livro aí também da expulsão dos ribeirinhos em Belo Monte. Os apoiadores para todo esse acontecimento foi o MPF, a DPE, o IBAMA, o ISA, o Movimento Xingu Vivo e a UFPA. Pode passar, Milton, por favor. Então, a partir do reconhecimento dos ribeirinhos, é uma trajetória bem grande, né? Se eu fosse falar que eu ia ter que passar uma tarde toda. Então, nós fizemos o mapeamento das áreas para a construção dos territórios ribeirinhos. Então, vocês podem perceber, essa foto aí que está na ilustração, ela é uma foto de trabalho coletivo dos ribeirinhos, né, no qual a gente chamava os moradores, as pessoas que estão esperando esse reassentamento, né, para olhar no mapa que foi produzido com a equipe do ISA e a ajuda dos moradores, né. Então, a gente fez a espacialização ponto a ponto, né, do ribeirinho, dos pontos que os ribeirinhos escolheram e colocavam como uma forma de mitigação do impacto que eles sofreram por ser expulsos de suas localidades. Isso daí foi a construção dos territórios 1, 2 e 3, a montante e a jusante de Altamira e distribuição das famílias de acordo com seu interesse, né? Nesses 3 territórios, nós temos mais de 212 famílias que ainda encontram-se em processo de espera, né, para a consolidação desse território, no qual envolve toda uma burocracia, porque temos que ter reuniões com grupos técnicos que envolvem o IBAMA, o Ministério Público, as pessoas do ISA, né, que também é um grupo muito forte que nos tem apoiado sobre questões técnicas, e também aguardamos pelo processo de compra desse território, né, porque algumas áreas elas não são adquiridas pela Norte Energia. Então, nesse mapeamento, nesse zoneamento ambiental, os ribeirinhos se preocuparam em dizer quais seriam as áreas necessárias para que ele tivesse uma forma de sobrevivência que substituísse a atividade principal que eles faziam antes, que era a pesca, né. Então, os ribeirinhos, eles deixam de ser pescadores, extrativistas, né, fazem de tudo
para poder ter uma nova forma de vida, porque o reservatório ele não tem capacidade mais de fornecer peixe suficiente para esses pescadores ribeirinhos vender na cidade. Então, eles tiveram que transformar para uma fonte de renda principal a questão da agricultura, a plantação, né? Então, eles precisam de um território que dê suporte necessário para isso. Pode passar. Isso daqui é um mapa no qual ele mostra os 3 territórios. Eu não tenho como colocar aqui o pontinho, né? Mas é isso aqui. Aqui essa aqui vocês podem observar a Ilha do Capacete, como conhecida a Ilha do Arapujá, né? Que foi parte desmatada pela empresa Norte Energia. Aqui, descendo da Ilha do Arapujá, nós temos o território 1, na margem esquerda, descendo, território 1, que compete à comunidade Trindade e Paratizão. Território 2, ainda descendo o Rio Xingu, nós temos as comunidades Palhau, Paratizinho, Paratizinho, Cotovelo e Arroz Cru. Né? Então, esses pontos aqui que vocês podem ver em vermelho são os locais no qual as pessoas chegaram e mostraram para a gente que seria necessário e viável para o seu ponto de ocupação e recomposição do seu modo de vida. Aí, a partir daqui da cidade de Altamira, onde tem, subindo da Ilha do Capacete, sobe, nós temos o território 3, que ele fica aí depois da localidade de moradia, que tem o Pedral, aí temos aqui o ponto onde o pessoal do ISA mora ali, e começa o território 3, ali no Curica, e vai até aqui a extrema da comunidade Costa Júnior. Esse território para nós é o mais complexo, né? É o território assim que a gente tem mais dificuldade para a questão de ocupação. Nesse reassentamento que a Norte Energia fez, dos 121 famílias, poucas famílias residem nesse local, ficou apenas o meu pai, ele mora ali nas propriedades da fazenda, né, Pedra Roxa, então, para ele é bastante dificultoso, né, tá morando num local sozinho, porque tem toda essa questão, né, de envolvimento da comunidade, um ajudando o outro, né, eles têm essa questão da produção, da troca de produtos, então ele se sente muito sozinho. Então, são 5 anos no qual a gente luta por esse território que a gente apresentou, que eu apresentei para vocês agora. Ele, todo composto, terá cerca de 322 famílias, né, que são essas 212, contando com as outras que já estão reassentadas. Então, é um projeto que foi criado a partir de uma destruição de famílias que viviam tradicionalmente nas ilhas beiradões do Xingu. Pode passar. Essa foto aqui, ela é de uma apresentação dos projetos do território ribeirinho que teve em Brasília em 6 de fevereiro de 2018. Ela é antecipada ao zoneamento ambiental, que no zoneamento ambiental a gente fez a espacialização das áreas, né? Então, nessa foto aí, todo o Conselho Ribeirinho, junto com um grupo de apoio, o ISA, Movimento Xingu Vivo, nós fomos lá em Brasília mostrar para os órgãos, né, o território que seria suficiente para as famílias ribeirinhas recomporem o seu modo de vida. Foi um passo, né, que a gente deu a partir do reconhecimento social. Pode passar, Milton, por favor. Essa foto aqui, ela ilustra uma participação coletiva do Conselho Ribeirinho, né, de denúncia, no qual a gente tinha perdido um pai de um irmão de um dos membros do Conselho Ribeirinho, o seu Wildo, esse que está bem no meio, né, no qual a gente decidiu fazer essa coletiva de imprensa, né, para poder chamar a atenção da sociedade pela violência, né, que nós estávamos passando à espera desse território, né, e a demora na efetivação do mesmo.
Então, a gente chamou essa coletiva com o apoio das organizações, né, e denunciamos, né, o seu Hildo ficou muito abatido desde que a irmã dele morreu, né, e com a chegada da pandemia, a gente perdeu muitas das famílias também que esperam por esse território até hoje. Pode passar, Mildo, por favor. Aqui as considerações finais, na direita vocês podem ver fotos de alguns dos conselheiros, né? Aí o trabalho do Conselho Ribeirinho, como fruto de um processo de autorreconhecimento de uma população tradicional, é resultado de uma luta coletiva e tem pautado a expulsão das famílias ribeirinhas de seu território, no qual resultou em diversos problemas relacionados à saúde, à educação, à sobrevivência, à destruição dos laços comunitários. As consequências são estados depressivos, mudança dos locais onde estávamos habituados a residir, a procura incessante por novas formas de sobrevivência, a busca por outras fontes de renda que não decorrem mais da subsistência, pois a escassez da pesca, do extrativismo e da agricultura, as famílias passaram a ter que exercer novas atividades. Então, como vocês podem observar, tudo isso que a gente está falando aqui, né, é ao contrário do que os meninos acabaram de apresentar. Se no nosso território não tivesse acontecido, né, esse desastre da questão da instalação de Belo Monte, eu acredito que eu estaria aqui também com a apresentação para vocês, os ribeirinhos em seus locais de pesca, fazendo extração de seus produtos da floresta, torrando farinha. Mas o nosso objetivo é que futuramente, né, com a efetivação desse território, nós possamos também poder contar um pouco da nossa atuação dentro do território de forma mais harmoniosa, né? Não falando desse desastre ambiental que aconteceu com as nossas comunidades. E temos como um exemplo, né, a forma de organicidade que os ribeirinhos da Resex, né, no qual os meninos colocaram aí, a forma de extrativismo que eles fazem. Então, para nós, é uma forma de aprendizagem, porque recomeçar daquilo que foi destruído envolve toda essa questão, né, de mudança dos hábitos, né, então, que possamos criar vínculos, né, efetivos também, de troca de experiência, para que possamos criar esse território harmonioso para os ribeirinhos que irão ser reassentados. Muito obrigada. Josefa, muito obrigado pela fala, tá? A gente está com um probleminha aqui no YouTube do link de inscrição e votação do nosso concurso, tá? Mas parece que já está na descrição do vídeo. Só dando um informativo, eu queria agradecer muito a fala de vocês, né? Na verdade, não foi uma palestra, foi uma aula, né, que deu para a gente sobre o universo, né, o ribeirinho e o NEABI. Ele é o espaço, né, que está aberto para essas discussões, né? Eu acho que a luta ribeirinha, né, é uma luta também afro-indígena, né? Vocês representam também esses universos, e agora, nesse momento, a gente, né, deu espaço para essa temática, mas que futuramente a gente vai dar espaço também para a temática indígena, a temática do movimento negro aqui da região, tá? Eu queria agradecer muito, Erlan, só para me dar saudade da sua apresentação. Eu conheço a Resex do Xingu, infelizmente eu só fui uma vez, né? Em 2013, não tive a oportunidade de voltar lá até então, né? Eu tenho visitado muito o Iriri, o Vizinho da Friese, mas estou com uma saudade imensa aí. Qualquer oportunidade eu quero conhecer, eu quero voltar lá para a Resex do Xingu, tá? E eu acho que vocês falaram tudo, né? Eu acho que pouco conhecimento que eu tenho, né, sobre as populações tradicionais, e queria parabenizar e queria abrir para perguntas, né? A gente pode ter perguntas tanto aqui dentro da nossa sala virtual, que está, né, os membros do núcleo do NEABI, como os participantes, e também tem o chat do YouTube, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Pode enviar, a gente
que a gente faz, tá? E reforçando, tá, gente, né, a BIM como espaço de divulgação, de discussão, de produção de material didático sobre a temática afro-indígena, a temática ribeirinha, os movimentos sociais aqui, né? E vamos trabalhar isso mais na educação básica, tá? Fica aí o meu convite para a gente cada vez mais avançar nessas questões. Tá ótimo? Deixa eu ver se tem alguém que quer falar alguma coisa, quer levantar a mão. Vou acompanhar aqui pelo YouTube se já tem perguntas, tá? Milton. Sim. Pode falar, Maurício. Pessoal. Cara, eu sou muito distante da realidade dos ribeirinhos, que moram em reserva extrativista, eu nunca visitei, eu nunca fiz pesquisa de campo lá e tal. Aí eu tenho curiosidade, pegando um ganchinho da fala do Erlan, ele tá aí ainda? Erlan, confirma? Você Tô falou que aqui. estão usando, ótimo, você falou, né, eu acho interessante, vocês estão usando o rádio amador para se comunicar, beleza. Qual é a distância do centro da sede de Altamira, cara? Da sede da cidade? O tempo que você leva, que a família leva? Depende muito, né, Vem de barco, né? depende muito de que você vai e depende do estado do Rio, né? Tipo, Você falou, verão é pois é, mas tem aí se tantas for horas, inverno tem tantas horas. Beleza. pois é, se tu for de voadeira no motor grande que a gente chama é o 90 para cima, né? Você vai gastar em média no verão um dia para chegar ou na primeira comunidade, se você quiser ir para a última comunidade, vai ser 2 dias. Se for de barco, você vai levar aí uns 4 dias para chegar na última comunidade. E isso Beleza. varia também, né, da Resex que você quer ir. Porque tem o Iriri e o Riozinho também, né? Que aí já é uma outra logística e é muito longe. E aí a dificuldade aumenta porque lá o rio seca bastante, né? Ele divide do Rio Xingu e aí ele dá uma baixa bem grande. O Rio Xingu ainda fica com um pouco de água para você viajar. Já o Iriri e o Riozinho, eles praticamente cortam, né? Então a galera usa mais a estrada ali da Maribel para poder estar chegando lá nessas resex. Certo. No Sim, verão. aí em relação à energia elétrica, a eletricidade, no motor, já tem projeto de energia solar, ou chega de rede de transmissão de poste mesmo? O que é? As casas agora, elas adotaram a questão da energia solar, mas Solar. é um recurso que você tira do seu bolso mesmo, né? Se você quer uma energia solar, né? Você tem que tirar do seu bolso, né? Guardar um dinheirinho para comprar a placa solar, bateria, inversor e fazer toda essa instalação. A gente tá vendo, tá num projeto aí que é o Luz para Todos, mas até agora não chegou na nossa comunidade, né? A gente vem cobrando já isso com bom tempo, mas aí eles acabam, né, envolveram a pandemia e aí acabam dizendo que vai acontecer a instalação, mas até agora a gente não tem nenhuma resposta de quando, né, vai ter definitivamente. Eu não sei se o Roberto ele tem essa resposta. E aí é isso. A gente está tendo energia hoje, né? Está tendo essa divisão, que é a questão de ter energia no motor gerador para puxar coisas mais pesadas, que nem eu mostrei a oficina, né? A gente está tendo um motor de luz, Só um motor 18 que não com é gerador ligado de. sempre, né? Assim, 24 horas, Isso, não é, né? isso, até devido ao combustível, né? Também que está caro, está subindo, então a gente está adotando esse método que é a energia solar. Vários moradores têm já nas suas casas, né? Mas assim, a manutenção ainda né, a questão da bateria, se um inversor dá problema, a gente ainda tem
certas dificuldades, né? Mas isso acontece mesmo, né? A gente tem também implantado num posto de saúde e na escola que fica o polo, né? Que é o polo é onde a gente tem um local na comunidade que lá se encontra um posto de saúde, uma escola e um barracão, uma casa de reunião, né? Para quando a comunidade, todo o povo fazia reunião com os parceiros ou convidados que iam conhecer a Resex, se encontrava nesse local, né? E aí lá tem também energia solar que foi instalada através de projetos, né? Então hoje a Resex ela tá assim, né? Dessa forma, na parte da eletricidade. Beleza. Eu já ia também te perguntar, e tu já acabou me antecipando, eu ia perguntar essa questão da assistência à saúde e escolar também, mas tu já citou essa questão do polo. E da tua casa em específico, qual é a distância para esse polo em Da tempo, minha, assim? da minha casa, né? Como a gente anda mais a de rabeta lá na Resex, da minha casa dá 4 horas de viagem de rabeta Ah, até esse polo, né? Isso é uma coisa que dificulta bastante, né? Assim, a gente tá indo até esse polo, devido e, à questão que ainda o rabeta, a maioria, né, é a gasolina, e lá a gasolina, ela chega em torno de 1 litro, fica R$ 8, R$ 9, entende? Então, é difícil a pessoa conseguir um dinheiro para comprar uma gasolina boa. Então, lá da minha casa, por exemplo, até o polo, vai dar em torno de 20 litros de gasolina para você ir e voltar para casa, né? E aí fica pesado. Então a gente acaba indo nesse polo quando realmente a gente está precisando de um remédio ou de alguma outra coisa, né? entendi. Quando E acontece algum Erlan, acidente. e a questão da vacina, como que vocês têm que fazer para alcançar a vacina? Ela chega até o polo ou é necessário você se deslocar para o polo, o centro urbano mais próximo? O que é? Pois é, a questão da vacina é bem assim, tipo, quando tem, né, quando vai, é mobilizado com os parceiros um mutirão de vacina, que chama, que é onde ele se reúne, junta uma equipe e vai com essa vacina até o polo ou se divide nas comunidades, por ser longe o polo, né, tipo, a minha casa, ela fica perto, né, entre aspas, das casas que ficam mais para baixo da minha, né? Entendi. E aí, então, é dividido por comunidades. E aí, as comunidades, às vezes, têm de 6 a 4 moradores, né? Aí se determina a comunidade. Então, às vezes, eles fazem subindo, aí encosta na comunidade, espera todo mundo que mora ao redor ali chegar, e aí faz a vacinação, né? Sempre eles vão e já levam vacinas, né, para gripe, para teto, para outras coisas também. E aí a vacina da Covid foi agora também, né? Foi feito essa logística de ir nas comunidades, encostando e esperando, né? Quem não pôde ir, né? Eles foram nas casas vacinar, né? É super legal essa comunicação, né? Essa ajuda que eles dão, né? Nessa questão da vacina chegar. Mas se não fosse isso, eu acredito que não aconteceria, né, da gente estar se vacinando, porque a logística hoje está muito caro, né? Muito caro. A questão de você vir aqui em Altamira para resolver um problema, esse problema tem que ser grande, né? Tem que ser bem grande. Até essa questão da saúde, hoje vários moradores estão ficando doentes, né? E aí eu acredito, né, no meu ponto de vista, que seja isso, porque a pessoa sente um probleminha e aí vai adiando, né? Não, eu vou deixar para ir no mês tal, e aí acaba que esse problema vai se complicando, então ela deixa para vir no último caso, né? E aí um gasto muito grande, porque se você for ver, praticamente uns 100 litros de gasolina para você ir e voltar, entende?
dependendo do que você vem, se você vem de rabeta, ou de barco, ou de voadeira. Então, é um gasto grande, né? E sem contar que tem a alimentação, tem várias outras coisas que você precisa comprar aqui em Altamira para levar, tipo um rancho, né? Uma coisa para você se manter lá, para trabalhar tranquilo, para não precisar vir aqui em Altamira, tipo, chegou lá e vim aqui na semana que vem. Aí não tem condição, não tem condição. Entendi. Porque qualquer deslocamento desse aí é uma viagem, né? Você precisa, sei, passar de um dia para outro, mais de uma semana, e não compensa. E aí, só curiosidade assim também, tu pegou essa questão aí da dificuldade de deslocamento, e quando houve aquele... Eu estou te perguntando assim porque eu não conheço, eu só ouço falar e eu quero que tu me Pode confirme, para perguntar. não ter boatos assim, né? E a questão do auxílio emergencial, quando teve, o pessoal da tua comunidade era elegível? Como foi feito esse processo? Que era por aplicativo? Internet aí, como que é? E como que fazia para receber, para sacar? Tinha um atravessador? Como que foi essa? Assim, né, para a pessoa se fazer o cadastro, foi feito uma ajuda, né, um mutirão de novo. A gente conta muito com os parceiros, né, a gente precisa deles. E aí tem a associação também, que tem um assessor técnico aqui em Altamira, que é o Naldo, e aí ele começa a conversar no rádio e pedir a documentação, né? Começou a pedir, e aí estava fazendo a inscrição desse pessoal. Só que aí, né, precisava da pessoa estar mesmo no local, né? Fazendo para dizer que não era fraude, depois que começaram a fazer várias coisas aí, né? Que vocês sabem bem que aconteceu. E aí acaba que muitos moradores não vinham, né? Não vieram, porque não ia ajudar em nada, porque se eles viessem resolver isso para pegar esse dinheiro, Gastar mais do que receber. eles iam acabar gastando bem mais. Então, muitos acabaram não vindo, né? Até porque o tempo era bem curto, era 3 meses para cada retirada, né? Então, se não retirasse, ia voltar. Então, muitos acabaram desistindo no meio do caminho. E aí ficou por isso mesmo, a gente não conseguiu. Muitos não conseguiram tirar. Só aqueles que conseguiram se cadastrar, que foi aprovado, e aí conseguiu, de alguma forma, deixar com algum parente para ir tirando esse dinheiro, entende? Agora, quem não tem parente, né, eles opinaram para deixar de mão. Roberto, tá com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa? A gente já está aí encerrando, né? Falta uns quase 20 minutos. A Josefa já tem uma outra live, né, Josefa? Já para ingressar. Obrigado, Erlan, então. Valeu. De nada. Tamo aí. Você quer falar alguma coisa, Roberto? Sua mão está levantada. Sim. Se a Josefa ainda tiver um tempinho, eu queria fazer uma pergunta para ela, né? De como está sendo esse processo de retorno, né, e de reconstrução de um território, já que a gente falou tanto da importância dos laços e também da ideia de que o conhecimento tradicional não é um negócio que você perde, mas é uma coisa que você constrói constantemente, né? Como está sendo esse processo de retorno e como que ela vê o futuro próximo, assim, né? Se é um futuro de esperança, de expectativa, enfim, se ela puder comentar rapidinho antes de sair, seria legal. Posso sim. Obrigado pela pergunta, Roberto, ela é bastante pertinente, né? Porque, como eu acabei de falar, né, quando os meninos falam, assim, dessa vida deles lá no alto, chega a me encher os olhos, assim, dessa esperança, né, de que aqui no reservatório um dia possa ser também dessa forma, né, de ter famílias reunidas, unidas, viver em laços também de comunhão, não como antes era, né, porque antes eles estavam nos seus locais originários e foram reassentados de forma aleatória. Então, esse processo de criação desse território 1, 2 e 3, ele foi feito para tentar
né, colocar nos moldes originários como as famílias se organizavam antes. Ele foi um projeto, né, que teve a participação, acredito que 90%, né, foi dos ribeirinhos mesmo, né, então o pessoal, assim, equipe técnica, eles se preocuparam em ouvir, os antropólogos se preocuparam em ouvir a forma de organicidade das populações, né, das comunidades que antes moravam e foram tiradas. O processo hoje, ele tem 5 anos, né, o Conselho Ribeirinho já tem 5 anos, então a expulsão tem mais disso. Então, é uma coisa que tem se alongado muito, né, por conta de toda essa questão burocrática, desmonte do governo, né, temos um governo que ele não compactua com os povos e populações tradicionais, então a gente teve muitas percas, mas nós continuamos com o mesmo apoio de antes, dos grupos de apoio também do Ministério Público, das universidades, dos pesquisadores, do ISA, do Movimento Xingu Vivo, né? E a gente tem a mesma esperança de consolidação desse território. Sabemos das dificuldades, né, de aquisição, né, que são, a gente tem aí um conflito meio que camuflado, mas podemos enxergar como um conflito, né, que são para aquisição dessas áreas, no qual é composto por muitos fazendeiros, né, que se dizem donos originários dessas terras. Então, para a gente, essa espera, né, tem dado, assim, uma angústia, não posso mentir que não, né. A minha família, o meu pai, ele já foi reassentado, como eu disse para vocês, ele foi reassentado em uma área, imagem de fazenda, né, no qual ele convive com a criação do fazendeiro diariamente. Então, a minha perspectiva, a minha esperança é que o restante dessas famílias, 212 mais ou menos, elas possam ter também essa nova oportunidade de reconstrução do seu modo de vida. E que esse território, no qual ele não é um território adequado, original, né, ele é um território impactado, de áreas degradadas, né, de muitos anos de pastagem, né, parte de sua vegetação não é originária. Então, as forças, as somatórias, as perspectivas que a gente tem para frente, né, para somar com a construção desse território, são essas que o Erlan falou agora há pouco, né, são trocas de sementes, são a questão das mudas que podem vir para a gente, para que a gente possa fazer a recomposição vegetal, não só como da vida das pessoas que irão viver nesse território, né? Então, a nossa força, a nossa esperança, expectativa de sobrevivência é essa. E como eu falei agora há pouco para vocês, o nosso território, ele é impactado na questão da pesca. Então, eu não posso dizer para vocês aqui, Instituto, para vocês do Instituto Socioambiental, estudantes, que o meu território aqui, o do reservatório, a gente vai conseguir sobreviver da pesca, porque não mais. Né? Podemos dizer que para frente, não se sabe, possa acontecer um milagre, né, assim como a natureza resiste também, né, porque a gente pode ver aqui que no Xingu tem agora a proliferação de camarões. Então, é a natureza resistindo, né, antes a gente não tinha isso. Então, os ribeirinhos, alguns pescadores, eles estão deixando de pegar o peixe para pegar camarão, para vender, né, então é a natureza resistindo, se adaptando às novas formas. Então, nós, como organizadores, né, temos essa função de construir um território no qual as comunidades possam se adaptar a esse novo modo de vida, que não é totalmente tradicional, como eles viviam antes. Maravilha, Josefa. Tem uma pergunta aqui pelo YouTube, que eu acho que mais ou menos é da Camila Aranha. Pergunta como o Conselho Ribeirinho está atuando hoje, né? Quais são as pautas principais e se tem a previsão de reassentamento dos territórios propostos. Eu acho que você já acabou, respondeu isso agora para a gente, né? Mas a pauta basicamente hoje tem sido o reassentamento ou existem outras pautas mais? Não, assim, como
É igual eu sempre falo, né? O Conselho Ribeirinho, ele se tornou a representação efetiva dos ribeirinhos moradores daqui da área do reservatório, né? Não que nós temos como essa função, mas que veio assim, veio espontaneamente a demanda, né? Então, nós, como moradores, grupos habitacionais que tinham ali esse laço de comunhão com as outras pessoas, a gente não vai deixar nossos parceiros de lado, né? Então, como a gente está ali discutindo com a sociedade, com os órgãos governamentais, com ministérios públicos, então, o que a gente faz? A gente leva as demandas deles, que já estão reassentados, que é falta de políticas públicas, como escola, educação, né, a saúde, a questão das vacinas, como o Irlan acabou de colocar. Então, isso tudo, o Conselho Ribeirinho, ele tem buscado, né, junto aos grupos de apoio, né, que tem essa questão principal de nos guiar até quem é necessário, né, a gente buscar, para poder levar isso de volta para as comunidades. Então, esses ribeirinhos que estão reassentados, os 121, né, eles conseguiram, através dessa luta com o Conselho e esses grupos de apoio, escola para os 3 territórios, porque não tinha, né? Nessas escolas, nós já conseguimos colocar placas solares, né? Foi uma discussão, assim, bastante árdua, e a gente teve muita participação do ISA, porque ele já tem essas experiências nas RESEX, né? Então, a gente conseguiu para as escolas painéis solares, né? Porque a prefeitura queria colocar motor para usar combustível. Então, a gente está defendendo a questão do meio ambiente, né? Políticas renováveis, então, energia renovável. Então, se a gente está dentro de um território que está falando que não aceitamos a questão da hidrelétrica, então a gente tem que pensar em tudo isso. Então, o Conselho Ribeirinho, ele virou, né, esse grupo que defende essas famílias aqui de dentro do reservatório. Muitas famílias não compreendem a premissa do Conselho Ribeirinho, que é o processo de reassentamento, né? As próprias famílias que estão nesse grupo dos 322 e buscam outras formas, né, para a mitigação de seu impacto, mas a premissa do Conselho Ribeirinho é essa questão do reassentamento, que é o retorno para as famílias moradoras das áreas do reservatório, não dizendo que eles vão morar na área que era originalmente sua, mas a premissa do Conselho é essa, né, que cada família volte para morar no Rio e assim poder construir uma forma semelhante do que vivia antes. Certo, José. Muito obrigado. Gente, mais perguntas? Deixa eu conferir aqui no chat do YouTube se tem mais perguntas. Por enquanto, não. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? O Irlan, o Roberto? Lembrando que, né, que a transmissão, né, ela vai ficar gravada, então no final, depois vocês podem compartilhar o link, né? E é uma discussão muito interessante, né, que a gente está fazendo, um assunto, né, um aspecto. A gente está vendo essas duas realidades, né? José, eu acho que deixou bem claro isso para a gente, né? A gente tem uma situação onde que os ribeirinhos ainda conseguem, né, ter os seus modos de vida tradicionais garantidos, né? Mas, igual o Hernan falou, apesar disso, há algumas dificuldades, né, na questão da logística, do acesso à educação, saúde, mas eu creio que hoje, né, não é o ideal, mas melhorou um pouco, né, com a atuação, principalmente do Instituto Socioambiental, a formação dos conselhos das ESECs, né, e aí a Josefa traz a outra realidade das pessoas que perderam esse direito, né, e agora estão lutando para ter esse direito de volta, né, para exercer os seus modos tradicionais, né, esses modos tradicionais que são, né, essa confluência entre a cultura afro, a cultura indígena, a cultura nordestina, a cultura nortista, né, muito, muito interessante, né, e assim, eu só tenho a agradecer pela participação, né. Não sei se alguém já tem mais alguma pergunta, alguma coisa que quer falar mais alguma coisa. Reafirmo, sempre vou reafirmar, o núcleo, né, o NEABI está aberto, né, para essas discussões e aberto para fortalecer esses movimentos, tá? Tanto na luta como, né, a gente fortalecer esses assuntos dentro da educação básica. Tá? Irlan, pode falar, Irlan.
Ei, Milton, eu gostaria só de agradecer, né, a oportunidade, né, e dizer também que haja, né, mais debates que nem esse, né, que mostram um pouco da nossa realidade, e isso ajuda muito, né, na divulgação da nossa cultura, da nossa tradição, e também, né, isso enriquece e dá visibilidade às pessoas que não sabem, né, como é que a gente vive. Pensa que Ribeirinho, né, é uma coisa que é tipo um bicho do mato, né, que fica lá e pronto. E aí não é isso, a gente tem uma cultura a zelar, né, uma tradição, e a gente tenta também se desenvolver, né, da melhor forma possível, sem degradar o meio ambiente. E aí gostaria também de falar um pouco a questão da educação, né, e fazer um apelo também. Eu sou um aluno do magistério, né, consegui terminar o ensino médio através do magistério. Agradeço muito a professora Raquel, da UFPA, né? Mas aí a gente ainda tem muitas limitações nessa questão da educação, porque quando a gente terminou, né, vários alunos terminaram, o Davi, que está bem aí, né, com o Roberto, o Preto, né, são tudo meus primos e também são pessoas que terminaram o magistério, né? Mas falta muito para a gente, para a galera jovem, oportunidades, né? Oportunidades em Altamira, de fazer algum curso, né? Tem o etnodesenvolvimento que passou, né? Eu sou um aluno do etnodesenvolvimento também, né? Mas só que falta ainda, a gente sente essa necessidade, né? A gente sente na pele que ainda as portas ainda não estão abertas para nós, né? Como são abertas para outras populações, para outros povos, né? Às vezes a gente fica sem espaço. Então, até o IFPA mesmo, né? Fazer um apelo para ele, para que abra cursos, entende? Para nós, moradores, né? Galera jovem aí que quer continuar os estudos, que quer se capacitar para uma área, entende? Então, nós queremos se formar, né? A gente quer também continuar os estudos, né? Então, a gente quer ajudar a nossa comunidade de uma forma, né, que hoje vocês sabem bem que é uma coisa que, se você não tiver um conhecimento ali, você nunca vai se desenvolver. Então, para ajudar a nossa comunidade, a gente está sentindo, a galera jovem está sentindo que esse é o caminho, entende? Hoje em dia, você tem que ter uma capacitação, né? Você tem que acompanhar a comunidade, ter um olhar de fora também, né? E você tem que ver com quem você tá falando e para quem você vai pedir o apelo. Porque se você não tiver conhecimento, eu acredito que fica muito, muito difícil da gente conseguir conseguir ajudar a nossa comunidade, entende? Então, a galera jovem hoje tá parada, né? A maioria que terminou o magistério, né? Muitos estão, que nem eu falei, tá no etno, tá na educação do campo, mas é porque alguns Olá, correm pessoal, mais tudo atrás, bem? né? Hoje E aí, falarei sobre os desafios então, do marketing é uma no coisa novo e que eu acho que conectado deveria milênio. ter Com mais, toda assim, certeza, não é uma surpresa oportunidades, para entende? você. Pra gente Estamos passando por que uma verdadeira revolução no estamos aí marketing. A querendo era estar digital nessa trouxe para as caminhada aí, organizações a sabe? oportunidade de menores gastos com as práticas de marketing e um maior impacto ao consumidor. Maravilha, Você lembra Renan. que alguns anos atrás, Já uma das vou formas mais passar a usadas para impactar palavra, os vou te consumidores responder, era mas vou através de passar outdoors? primeiro a Pois palavra então, para a agora com o Josefa, marketing que digital, acho que você ela já consegue o mesmo tem efeito outro gastando muito compromisso, menos. né, Josefa? Através da internet, Gostaria é de possível falar. de milhares de pessoas. Sim. Afinal, vai dizer para você se conectou hoje. Primeiramente, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos vocês que se disponibilizaram, né, a estar ouvindo a gente aqui há mais de 1h30, né, e também parabenizar pelo excelente evento que é o REAB, né. Para mim é novo, não sabia da existência, mas para mim foi muito gratificante, né, compartilhar um pouco da minha experiência dentro do Conselho Ribeirinho e também como membro do Movimento Xingu Vivo, né, e ouvir também dos meus colegas daí das Resex, meninos que eu tenho tanta admiração pela forma como eles atuam dentro da comunidade deles. Então, e também agradecer ao Roberto pela gentileza de me explicar sobre o evento e também fazer essa ponte do convite. A todos os ouvintes, né, um grande abraço e até a próxima live, se assim acontecer também, né? Muito obrigada.
Certeza, José, eu que agradeço. Agradeço de coração essa participação, tá? E o canal está aberto, a gente já tem contato e vamos fortalecer isso, tá? Não vamos deixar a peteca cair, não, e vamos avançar nessa luta. Erlan, para você também, agradeço de coração, o canal está aberto, né? Eu sou professor do Instituto Federal, eu sou o coordenador do NEABI. Então, eu posso ser um contato direto com a instituição, né? A gente pode começar a fazer as discussões, a gente pode possibilitar um diálogo, né? Para a gente conseguir, né? Ver quais são as possibilidades reais que o Instituto ele pode contribuir com a educação, né? Principalmente dos jovens, das ESECs e dos ribeirinhos também, né? Não é uma coisa fácil, né? A gente sabe que tem a questão da logística, tudo, mas a gente precisa começar a esse diálogo, tá? A gente tem que dar início a esse processo, né? Que pode ser um pouco demorado, pode ser um pouco trabalhoso, mas a gente tem que dar início, tá? Se a gente também não dar início, né? Só ficar na discussão, né? A gente não consegue avançar muito. Então, fica aqui o convite, tá? Pelo Roberto, né? O Roberto também é um parceiro interessante, né? E está em contato direto também com a gente. E vamos seguir, né? Vamos tentar fazer as coisas acontecer, tá bom? Vai tomar lá um café lá em casa. Na hora, pode deixar. Primeira oportunidade, eu já tô lá, certeza. E o mingau de mesocarpo, né, Erlan? É verdade, mingau de mesocarpo também. Nem falo. Tô na abstinência aqui da Terra do Meio, que vocês nem acreditam. Tá difícil. Maravilha. Roberto, você queria falar mais alguma coisa? Já podemos. Milton, eu queria agradecer o convite. Eu acho que também pedir desculpa para a Josefa, aquela hora eu falei por cima dela, mas eu não tinha percebido. Porque quando o Erlan fala, a gente tem que desligar o som aqui, porque senão dava microfonia, não tinha entendido o que ela estava falando. Dá eco, né? A indelicadeza. Mas assim, eu queria... Foi minha, né, Roberto? Não, foi minha mesmo, eu devia ter percebido. Mas eu queria, assim, parabenizar vocês pela iniciativa, Milton. Sei que você está assumindo essa coordenação, essa gestão do NEABI agora, de trazer, né, as comunidades tradicionais também para o debate dentro do núcleo. Como o Erlan falou aí, tem vários jovens, a Josefa é uma delas também, o Erlan, que estão na cidade, passando por aqui, com uma formação muito sólida, poderiam contribuir para construir uma proposta de aproximação do núcleo. E a gente também fica à disposição aqui no que a gente puder ajudar. Valeu mesmo, foi um prazer estar com o Erlan, com a Josefa, com o Davi, com o Raimundo aqui hoje. E a gente está aí, valeu. Prazer é todo nosso. Queria agradecer também os ouvintes aí pelo canal do YouTube. E aí, gente, antes de encerrar, eu vou terminar a votação, né? Já está no final, eu vou terminar aqui a votação. José, se você quiser sair pelo seu compromisso, né? Não, depois... eu estou controlando aqui as entradas. Tá ótimo. Então, aqui, ó, eu vou terminar aqui as votações, tá? Nós tivemos 15 respostas. E aí, o vencedor, né, eu vou compartilhar aqui com vocês, foi a proposta número 5. Teve 40% dos votos, tá? Só um momento, eu vou jogar aqui. Eu não sei se vai aparecer pelo YouTube, tá, gente? Porque saiu ali a apresentação. Mas tá aqui o nosso resultado final, tá? Então é o 5, tá? O 5 é este daqui. Nós temos o novo, a nova não, né? Nós temos aí a identidade visual do NEABI Campus Altamira, tá? Que é do quem submeteu essa proposta. Só um momento, tá abrindo aqui o nome, tá? Quem submeteu essa proposta
Foi o Ives Oliveira, que é o ganhador aqui do nosso concurso. Parabéns aí, o Ives, né, pela belíssima arte aí que ganhou a... Eu perdi, peraí, vou voltar. Tá. Eu esqueci de passar aqui, só um momento. Eu não sei se vocês viram. Acho que eu estou perdido, só um momento. Aqui. Então, esse é o... Ele vai... Tá. Agora, então, esse é o resultado final, tá? 40% aí para a arte 5, a proposta 5, do Ives Oliveira, e esse é o nosso, a nossa identidade visual do NEABI Campus Altamira. Tudo bem, pessoal? Então, eu posso encerrar o nosso evento e já fica aí o convite para os próximos, tá? Maravilha, agradeço a todos. Não esqueçam lá de entrar... Não, na verdade, quem participou, né, já vai ter os certificados, tá? Mas eu agradeço muito aí a participação de todos. E que venham os próximos. Obrigado, gente. Abraço, tudo de bom. Tchau. Abraço, pessoal. Até mais. Muito obrigada. Tchau. Um abraço, até mais, pessoal.